Oi amigos, tudo bem com vocês? Então, fiquei devendo vídeo falando sobre o Polo e agora que ele tá com quase 15 mil quilômetros rodados, eu vou conversar hoje com meu marido, Adriano, para falar sobre o que nós temos achado do carro, tantos pontos positivos quanto pontos negativos e se vale a pena ou não comprar esse carro. Então, espero que vocês fiquem com a gente até o final do vídeo e deixem sua opinião sobre o que vocês acharam sobre o vídeo. Se você tem um Polo, me fala aqui nos comentários se você está gostando ou não do seu carro e deixe seu like e curta a página. Então, amor, o que você tem achado assim do carro, dos pontos positivos? Vamos começar falando dos pontos positivos do Polo. Eu esqueci de falar, nós temos um Polo MSI 1.6 2019, que foi comprado agora em janeiro desse ano. Eu gostei muito do carro, gosto da performance dele, acho ele um carro muito silencioso, é uma coisa que eu valorizo nele, e é uma coisa que eu gostei nele é que eu achei o desempenho dele melhor na estrada do que na cidade. O desempenho dele, ele é um foguete na estrada. Esse motor 16 válvulas, ele responde muito bem a altos giros, né? Isso é e esse casamento do câmbio também, muito bom. Embreagem, todo o carro perfeito, assim, na condução em si, não tenho o que reclamar não. Carro muito ajustado mesmo, bem pensado mesmo. Você vê que ele tem, claro que tem carros que tem coisas, tem equipamentos melhores, mas também o preço vai lá em cima, né? Ele tem uma coisa interessante que o meu outro carro não tinha. Ele tem umas capas atrás nos paralamas traseiros. Ele tem uma capa ali protegendo o para-barro, os paralamas traseiros. Hoje em dia os carros não vêm mais, se você perceber, tem carros aí até mais caros que não vêm com esse para-barro na parte traseira. Isso, para quem viaja, é interessante porque você nota que o pneu ele faz menos ruído, né? Quando era o meu outro carro, por exemplo, que não tinha, escutava muito barulho aqui dos pneus aqui dentro. E esse carro não, isso lá atrás eu vejo que diminui bastante esse ruído. A gente faz viagens longas, eu estou falando de viagem assim, viagem, porque a gente não faz viagem, as nossas viagens não são viagens de 2 horas, 3 horas. A gente faz viagens de 2.000 quilômetros só de ida. A última viagem a gente fez quase 6.000 quilômetros pelo Nordeste, né? Entre ida e vinda e paradas a gente fez. Então, tudo que for ajudar nesse bem-estar durante a viagem é muito importante, né? E essas coisas são bem interessantes dele, né? Esse conforto que ele tem, esse silêncio a bordo, aliado a um bom desempenho. Os bancos dele, apesar de não ser um material tão bonito, tão vistoso, mas acomoda muito bem. Você fica bem acomodado. Isso é interessante também de falar. Então, eu que faço viagens, eu falo isso porque eu viajei com outro carro que eu tinha e viajei com esse agora e foi enorme a diferença. Então a nossa disposição também, né? E aí isso tudo até agora não tenho o que reclamar do carro. E em relação ao consumo dele, você sentiu muita diferença do consumo, tanto na cidade quanto na estrada? Pois o outro era 1.0 e esse é 1.6. Apesar desse aqui ser 1.6, eu achei que esse aqui ia ser um pouquinho mais gastador, né? Claro, comparado com 1.6, com 1.0 ele mas acaba que não tanto assim, né? Aqui, apesar de a gente morar em Brasília é uma cidade plana e ajuda muito no consumo, né? E aqui, por exemplo, indo para o meu trabalho, no horário que eu vou, que é no horário que eu não pego trânsito, esse carro, se eu for só para o meu trabalho, ele faz 14, 13,5, 14, né? O Sandero chegava a fazer 14,5, 15. Então não é uma diferença tão alta. Você preferiu assim, o que você achou melhor na estrada? O álcool ou a gasolina?
Não, com álcool ele ficou mais forte, né? Ele fica mais forte. Isso é qualquer carro, ele fica mais forte no álcool. Mas geralmente tem carros, eu falo mais forte que tem carros que a potência geralmente eleva um pouco. Então eu achei que nos dois combustíveis ele respondeu bem, né? E nos dois combustíveis ele respondeu muito bem. Não tem Em questão de diferença. custo-benefício, qual compensou mais? Para viajar o álcool foi melhor. Fazendo o cálculo Em reais? isso e fazendo o cálculo do quilômetro rodado no álcool, o álcool foi melhor. Eu não tenho agora os números aqui que a gente fez, e depois se você quiser você bota lá, mas no álcool ele, pra viagem, né, não na cidade. Na cidade a gasolina, claro, é melhor, porque você acelera, para, mas no álcool o álcool ele foi bem melhor por essa constância, né? Você tá numa rodovia a uma velocidade alta, o motor está constante ali, então eu consegui economizar no álcool. E isso foi uma dica que eu peguei com um cara que é experiente em viagens, ele viaja bastante. Eu testei, ele fez esse teste e eu também fiz. O nome dele é Ricardo Alves, ele é lá de Uberlândia. É um cara que eu sempre sigo os vídeos dele e ele fez. E eu fiz, só que aí eu fiz diferente. Eu acho que ele foi e voltou a viagem no álcool. Só que eu só fui no álcool e voltei na gasolina para fazer a comparação. Aí eu não tenho de cabeça aqui os dados, mas depois se você coloca aí. Aí agora me fala assim, em relação ao espaço interno e o porta-malas. O que você acha? Não, o Polo não tem o que reclamar de espaço. O espaço é perfeito, né? Para um carro de porte médio, E ele conforto. chega a ser quase um porte médio, né? Então ele tem bastante espaço, tanto porta-malas como aqui a parte interna do assento traseiro. Então não tem que reclamar não. Então, agora vamos falar assim dos pontos, vamos dizer, negativos, ou o que você tem de reclamação, o que você acha que poderia mudar em relação ao carro em si? Os pontos negativos. O que Nem tudo são flores, né, gente? Vamos ser verdadeiros, né? Eu acho assim, não é um carro barato. Não é um carro barato. Então, eu acho que tem coisas assim que eles poderiam ter dado uma caprichada. Não sei se isso talvez numa próxima geração ou nos próximos anos eles vão aperfeiçoando. Acho que o acabamento poderia ser um pouquinho melhor em termos de padronagem aqui interna. Os plásticos também, os plásticos ficam no sol, eles ficam estralando. Isso só pode ser feito de garrafa PET, não tem como. E o carro fica todo estralando, é impressionante. Se você deixar ele no sol assim, depois você vai pegar, como ele muda assim, ele fica umas partes assim que você toca e ele começa a estralar. Diferente de quando você pega ele na garagem que ele tá frio. Uma coisa muito chata assim, que já passei por 2 concessionárias e não resolveram, foi um barulho que tem aqui na coluna do cinto aqui do motorista. Tem algo aqui dentro que quando ele fica quente, justamente quando ele está mais quente, fica batendo um ferrinho com ferro ali dentro, não sei o que é. Já levei em 2 concessionárias aqui em Brasília, todo mundo disse que resolveu, mas e volta, não tem como. Eu já ouvi falar que tem um recall aqui dessa parte. Eles consultaram o meu carro, falaram que meu carro não estava entre os números ali que vão fazer esse recall. Então não sei o que é isso, vou esperar a próxima revisão. Ele tem um barulhinho na suspensão, passar no quebra-mola, também relatei na revisão, 10 mil, não foi resolvido, né? A tampa traseira você tem que bater muito forte, isso é um absurdo, assim, não precisava disso. E poderia ter um regulagem de altura aqui do volante, né? Pelo menos de altura. Acho que isso em si, também ele desregulou aqui o módulo de vidro, a parte eletrônica, ele não subia na chave mais, mas isso foi resolvido. Agora o que me chateia é esse acabamento, né?
alguns grilinhos aqui, um carro que não tem nem 20 mil rodados. E que meu outro carro, nessa época, não tinha isso, né? Meu outro carro era um Sandero Vibe 1.0, né? Peguei novo também. E o acabamento, visualmente, olhando comparado com esse aqui, era um pouquinho mais simples, mas não tinha tanto grilo como esse carro aqui tem. Isso aí é uma coisa que poderia ser melhor, porque pra mim não foi um carro barato, né? Eu paguei à vista, um carro de quase 60 mil. E se você pegar hoje, pra mim isso é muito dinheiro. Então eu acho que merecia um pouquinho mais de atenção. Um pouquinho mais de atenção nessa questão aí de uns detalhes, né? Detalhes, né? A gente sabe que a Volkswagen ela peca muito, né? A gente sabe que a maior reclamação da Volkswagen é essa. Tá aí agora o Onix justamente veio com essa. Os materiais são plásticos em si, mas você vê que visualmente eles são muito mais agradáveis, né? Então isso são coisas assim que aqui mesmo, ó, essa parte aqui, ó, não sei se dá pra ver, faz um barulho aqui, ó. Essas peças, ó, quando elas estão quentes, aqui, ó, faz um barulho. Tem outros barulhos aqui na coluna, nas partes plásticas dele, quando fica quente, ele começa só pode ser garrafa PET, não tem como. E em relação assim à segurança do carro em si, você acha que ele é estável, em curvas muito fechadas? Não, o que você acha em relação à segurança do carro? Aí esse carro aqui é como eu sempre falo, né? Ele é como um apartamento. Esses apartamentos que você vai comprar, sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar. Você vai alguma coisa que não ficou bem ali, mas infelizmente é um apartamento, não foi uma casa planejada que você fez, então você não pode exigir. Esse carro, ele, na minha opinião, ele tem mais pontos positivos do que negativos, né? Os pontos negativos são, pelo menos até sim, hoje, né? Até hoje que a gente encontrou. Não tem 15 mil ainda. Ele tem mais pontos positivos. Então eu acho ele muito seguro, passa uma segurança muito em ultrapassagens, na estrada. Ele desenvolve muito rápido a velocidade na estrada e muito silencioso. Se você não prestar atenção no velocímetro, você daqui a pouco está em 160 fácil. Se você corre 140, 120 é facinho. E a suspensão, acho a suspensão muito boa também. Apesar de um Volkswagen que todo mundo reclama que ela é dura, mas ele é um carro muito interessante, sim. E no geral valeu a pena, né? Eu fiquei muito na hora de efetivar a compra, eu fiquei ali muito, será que eu faço, e não me arrependo. Gosto muito do carro, não pretendo me desfazer nem tão cedo e vou ficar com ele um bom tempo. Amigos, essa é a nossa opinião, porque eu concordo com tudo que ele falou. Apesar de eu não dirigir, mas a gente tá o tempo todo dentro do carro, né? A gente percebe, até em relação ao que ele falou sobre o silêncio do carro, é grande mesmo. O desempenho dele em si na estrada. Eu lembro que teve um lugar que nós passamos na Bahia, que quando eu fui olhar no ponteiro, quase chegando 140, e eu falei assim, ué, não faz nem barulho. Então realmente eu acho que o silêncio do carro é muito bom. A gente acabou não falando sobre a multimídia. A multimídia também é bem bacana. Meu marido acabou baixando no celular um aplicativo. Qual é o nome do aplicativo, amor? Não, eu baixei, na verdade foi um Android Auto, mas eu baixei o mapa offline do Google no celular, né? Que aí com o cabo faz o espelhamento, passa todo o mapa aqui no, sem precisar usar, no aplicativo. Sem precisar usar dados, né? Sem usar os dados móveis. E também é uma coisa bem bacana. Eu vou colocar umas imagens aqui da multimídia, que é bem bacana. Também ajuda muito. Você pode utilizar as músicas pelo Bluetooth. As ligações também não ficam ruins. Tem alguns carros que você utilizando a ligação, né, pelo Bluetooth fica ruim, mas aqui a qualidade fica bacana. Fica bem limpa a ligação. E essas são as nossas impressões. Com quase 15 mil quilômetros rodados. A gente tem praticamente 10 meses, né, amor, de uso.
10 E meses. durante esse período que a gente for ficando com ele, que a gente não pretende trocar nem tão cedo por enquanto, eu vou colocando aqui pra vocês, vão dando a nossa opinião com o passar do tempo. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o carro, coloca aqui embaixo pra mim. Alguma coisa também que vocês puderem nos ajudar, que você já tem um carro. Dá alguma dica, alguma né? dica aí que puder também. Outra coisa, eu falei do silêncio dele, o meu é o MSI, né? Eu não tenho os 3 cilindros, já vi falar de um pouquinho que ele é um pouquinho mais barulhento, mas aí eu tô falando do meu, né? Que é o MSI, então o meu é muito silencioso. E é isso. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, deixa seu joinha e deixa seu comentário aqui embaixo. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!